Não, e antes do Pérez falar, só para avisar que o Odir Cunha está na mesa conosco, porque ele era até então, no início do ano, candidato a presidente do Santos. Ele tem uma grande ascendência sobre o público santista, pois ele é um escritor renomado e tinha grande ascendência principalmente nas redes sociais. Então, o Odir era um potencial candidato e abriu mão para nos apoiar, para apoiar essa grande união. Só antes que comece a coletiva com o presidente, explicar a presença tão emocionante aqui, querida, do Odir Cunha. Bom, eu queria falar com vocês, boa noite a todos. Acho que teremos aí uns 3 anos de grande convivência. Gostaria de falar para vocês o seguinte, nós montamos um grupo de oposição, que é um grupo de coalizão, em que juntou o meu grupo, José Carlos Pérez, o grupo do Orlando Rolo e o grupo do Odir Cunha. Então, para aqueles que falam que a gente não fez a união, nós fizemos união, sim, de 3 grupos que estão aqui na mesa. Agradecer a todos aí. Obviamente estou emocionado porque é uma batalha de mais de 20 anos, conhecendo o Santos por dentro, por fora, Federação Paulista, CBF, Sul-Americana, viajei bastante pelo Santos, também fizemos a unificação dos títulos brasileiros, até para vocês terem um referencial, em que trouxe ao nosso clube 6 títulos de campeão brasileiro, ou a gente recuperou 6 títulos brasileiros. Gostaria de dizer para vocês que o Santos entra numa nova era, um novo tempo. Nós pretendemos unir todos, com bastante humildade, trabalho, arregaçar mangas, com determinação, dar um passo à frente, trazer todo mundo junto. Nós pretendemos que o Santos seja um barco em que todo mundo reme para frente. E é isso que a gente pretende a partir de 2 de janeiro. Todo mundo sabe que a gente ganha a eleição, tem uma transição que começa aí segunda-feira, se Deus quiser. Nós vamos negociar com o Modesto para fazer essa transição rapidamente. Nós temos pouco tempo para trabalhar, então, até chegar a nossa posse, mas eu acredito que ele não criará nenhum problema. Aqui no Santos nunca houve nenhum grupo que criou problema quando um outro grupo assumiu. É isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigado a todos aí. Obrigado. Boa noite, Pérez. Parabéns pela eleição. Queria saber qual que vai ser o seu primeiro ato como presidente, o que você pretende fazer de emergencial. E a gente lembra que na campanha você convidou os candidatos que também tivessem direito ao conselho para fazer parte do seu comitê. E teve uma correção agora há pouco que o Modesto fica empatado com o Andrés Ruedo e tem direito ao comitê, ao comitê de gestão. Você mantém esse convite para os dois, para o Andrés Ruedo e para o Modesto? Eu garanto o convite para todos, não só para eles dois, mas todo mundo participar do governo. E isso vai acontecer. Segunda-feira, você me perguntou o que faremos segunda-feira, né? Amanhã a gente quer descansar. Foi uma campanha dura. Meu companheiro aqui chegou até a passar mal aí durante a campanha, porque ela foi um estresse muito grande. A campanha do Santos esse ano foi muito estresse, foi muito equilibrada, né? Foi de muito ataque nas internet, muita agressão entre as chapas, e por isso que a gente está conclamando para nos juntarmos a todos. O Odir também está estafado, ele precisa descansar. Hoje nós começamos 9 horas da manhã na Federação Paulista. O Odir chegou antes de mim ainda. E estamos aqui ainda, né? Então trabalhamos bastante hoje. Segunda-feira pretendemos iniciar a transição. Temos algumas tratativas aí, não gostaríamos de anunciar ninguém por enquanto. Vamos esperar segunda-feira. Pérez, aqui. Boa noite, parabéns pela vitória. Obrigado. O que o torcedor santista quer saber agora, quem será o treinador para o próximo ano? Você já conversou com algum nome? E qual que é o perfil desse treinador? Ele está empregado ou está desempregado no momento? Olha, ele pode estar empregado e pode estar desempregado. O perfil é um perfil do Santos. É com DNA
ofensivo. O Santos tem que voltar, temos que voltar a ter alegrias, ter prazer de assistir o jogo do Santos. Hoje você vai assistir o jogo do Santos, é um time que joga atrás por uma bola. O futebol moderno não é isso. Né? Há uma confusão no Brasil que o futebol moderno é aquele que você joga atrás e por uma bola você vai num contra-ataque e ganha o jogo. Né? Então a gente quer mudar um pouquinho, alguém que tenha uma relação boa com as equipes de base. A base do Santos é a coroa do rei. Nós vamos tratar com carinho. Nós vamos, sim, reformular a base. Mudar a cultura. A cultura não é para ganhar campeonato, é para revelar jogadores. E teremos as melhores cabeças, tanto no profissional como também na base do Santos Futebol Clube. Na questão, eu não gostaria de anunciar nenhum treinador, porque ainda não fechamos. Nem sabíamos se venceríamos essa eleição, né? Ela foi dura até o final. Então, a gente vai anunciar isso mais para frente um pouquinho, mas tem que ser rápido, porque o campeonato está aí, né? Já no meio de janeiro teremos Campeonato Paulista e teremos que nos preparar para isso. Já com o diretor executivo contratado, já estamos conversando com 2, também não posso revelar que eles estão trabalhando, mas são diretores executivos que têm case, quer dizer, tem história, né? E que certamente também tem um perfil do Santos e a gente espera de um dos dois a gente contratar e trazer para o clube. E ele vai nos ajudar, inclusive, escolher todas as opções de reforço que a gente já tem e também as opções de treinador. Pérez aqui atrás. Eu não espero que você vá falar realmente nenhum reforço, nada que você tenha em mente nesse momento, mas nós acompanhamos os últimos dias do Santos, é o que o torcedor mais quer saber, e a gente sabe que alguns nomes estavam na lista da antiga diretoria, alguns contatos já haviam sido feitos, nenhuma contratação ainda, além do Romário, mas contatos haviam sido feitos. Inclusive o Robinho, que foi a informação mais recente que a gente tem, que estava tudo certo, né? Tudo certo para ser anunciado depois de rejeitar a proposta do Atlético. Então, eu queria te perguntar, você já tem a sua lista ou você pretende agregar o que a antiga diretoria já havia aberto de conversas? Enfim, como que está o seu pensamento nesse sentido? Primeiro, entender com a diretoria atual o leque de opções que eles têm. A gente tem que ouvir, porque eles estão trabalhando há algum tempo nisso e juntando com a nossa para ver se aí dá... qual é a melhor opção? Aqui, Pérez, na frente. Eu queria saber como a sua gestão pretende lidar com empresários atuando no clube. Essa foi uma situação que se revelou bastante nas eleições, em todas as irregularidades, as suspeitas de patrocínio de associados vieram por parte de alguns empresários que têm atletas no clube ou que negociam atletas no clube. O senhor pretende colocar limites para a atuação dessas pessoas no clube? Como é que o senhor pretende lidar com essa situação? Como o clube consegue sobreviver sem a participação destas pessoas? Você já pensou a respeito disso? Se me permite, um outro assunto sobre Neymar. Ele saiu do clube de uma forma não muito agradável. O senhor pretende fazer algum contato com ele após a sua posse? Bom, vou começar pela primeira. Vou pela segunda, melhor. Todos os ídolos do Santos serão bem tratados. Todos. Essa relação não pode ser quebrada. O que aconteceu, mas o ídolo continua e sempre será ídolo do clube. Teremos, sim, as portas abertas para todos eles, sem nenhuma exceção. Eles serão bem tratados, eles têm que sentir que o Santos é a casa deles. E não dar uma declaração dizendo que vai jogar um outro time, que não tem o menor sentido de quem esteve aqui desde os 10 anos, 9 anos, dizer que vai para um outro time. A identificação dele é aqui. Entendeu? Então, a nossa relação será muito, muito profícua e ele será bem recebido. Não misturamos estações. Entendemos que houve um probleminha que, quando se moveu o processo, nunca se move contra o ídolo, mas sim contra o clube que tirou o ídolo de forma irregular. Nós deveríamos tentar com o processo contra o Barcelona, sim, e não contra o ídolo. Esse é o meu entendimento, mas obviamente, vamos conhecer o processo. Nós temos que pegar todos esses contratos no Santos e fazer uma análise muito forte através do departamento jurídico e ver aonde a gente está pisando. Então, isso é a partir de segunda-feira. Outra pergunta, desculpa.
Ah, empresários, não terei empresário de estimação. Que fique bem claro. Mas todos os empresários serão bem recebidos. O Santos não é uma ilha. O Santos não é uma ilha. Nós temos que criar pontes para que todo mundo tenha os mesmos direitos de trazer um bom negócio para o clube. Seja jogadores, seja técnico, seja patrocínio. Então nós temos que abrir esse leque e não ter nenhum privilégio para ninguém, mas atender todo mundo. Criar pontes, quebrar esse emparedamento que existe no clube hoje. Que para você fazer um negócio, você tem que atravessar esse rio para chegar na ilha. Esse lago você tem que atravessar no Barquinho do Rei. Não vai existir mais Barquinho do Rei, nós vamos criar pontes para todo mundo chegar com a mesma condição e com os mesmos privilégios iguais. Não vai ter diferença para ninguém. Pérez, aqui, ó. O Ricardo Oliveira ele estava em processo de renovação de contrato com a atual gestão. Vocês têm a intenção de continuar com o Ricardo Oliveira na equipe para o ano que vem? E também com relação a reforços, a Maíra falou do Robinho, também o nome do Gabigol surgiu muito forte nessa semana pela atual gestão. Você pretende, também tem o interesse em contar com ele ano que vem? Eu sempre tenho interesse em contar com os grandes ídolos. Mas precisamos entender, e aí vai na pergunta que me foi feita em relação ao Robinho e a uns outros ídolos. Precisamos entender qual é a proposta que chegou no clube, que eu não sei. Vocês precisam entender que nós estávamos fora do clube, então a gente não tem as informações que estão lá dentro. É só na transição que a gente vai saber. O que eu prometo, segunda-feira, vamos fazer transição já. Espero que o Roma me atenda e a gente já começa a fazer uma transição de administração e finanças, do marketing, do profissional. Uma coisa que é importante é que essa transição ela é um requisito moral, ela não é obrigatória. A gente espera que o Modesto Roma abra as portas do clube para nós a partir de segunda-feira, para que efetivamente a gente comece a fazer a transição. A gente espera que ele tenha bom senso e coloque o Santos Futebol Clube acima de disputas políticas. É o que a gente espera, né, presidente? Sem dúvida nenhuma. Acabou a eleição, acabou a política, agora é todo mundo junto, remando para frente. Queria que o Odir Cunha também falasse algumas palavras. Eu acho que tem outra. Tem ali. Legal, desculpa. Logo a gente vai se acostumar aí. Bom, só dizer que, como sempre ocorre com o Santos, né, Vitor e amigos, essa nossa vitória foi contra tudo e contra todos. Acho que não precisamos entrar em maiores detalhes, né? Eu acho que, só pegar um pouco o gancho do Pérez, falaram, eu acho que todo mundo quer saber do time, o que o Santos pode contratar, né? Acho que vocês sabem que o Santos hoje tem uma dívida de 460 milhões, deve o passe, pelo menos que a gente sabe, de 3 jogadores, Vladimir Hernandes, Bruno Henrique, o Santos só deu um sinal de 25 mil dólares, e agora soubemos também que o Kleber, esse que já veio da Alemanha, um joelho machucado, também o Santos não pagou nada por ele. Então, a hora que, como o Pérez fala, e o Rolo também, tirarmos todos esses esqueletos do armário, é que nós vamos saber a quantas anda o Santos. Então, seria muito responsável, nós não fizemos isso na nossa campanha, que foi 100% verdadeira, não prometemos o que era impossível cumprir, não podemos chegar agora e falar a nome de grandes jogadores, quando o Santos mal consegue pagar o salário dos seus jogadores. Então, o Santos tem de voltar, sim, a ser um clube formador de jogadores, mas não pode formar jogadores usando esse esquema que existe agora. O Santos tem de realmente pesquisar, prospectar esses jogadores no país. Nós já tivemos esse trabalho no Santos de uma forma muito eficiente. Numa mesma gestão veio o Alexandre e o Danilo. E essas pessoas muito competentes que fizeram esse trabalho serão convidadas a voltar ao Santos. O Santos sempre foi um time, nas suas grandes fases, que tinha uma grande porcentagem de meninos, de garotos da vida e até de jogadores desconhecidos que davam bem no Santos, como o Giovani, como o Ailton Lira. Infelizmente, teremos novamente que apelar para esse recurso de pesquisar jogadores, descobrir jogadores,
porque seria muito irresponsável chegar aqui diante de uma situação tão grave do clube e falar em nomes de jogadores famosos. Boa noite aos três, parabéns pelo resultado. Se me obrigado. permitem, eu queria fazer duas perguntas. A primeira, você principalmente, Pérez, falou que quer ter um gerente de futebol, alguém que ocupe o cargo que hoje é do Dagoberto também. Mas na tua ideia de comitê de gestão, existe a ideia de ter uma pessoa que trabalhe o futebol especificamente? Essa é uma. A segunda é a respeito das contas do clube. Se a gente pegar o período inteiro do Modesto, a gente viu muita coisa, contas reprovadas e muita coisa que apareceu também nesse final de gestão período pré-eleitoral. Vocês pensam em fazer uma auditoria para levantar tudo isso e aí vem a outra parte, punir caso haja alguma irregularidade nas contas? Não tem a menor dúvida. Eu vou pela segunda já e depois volto para a primeira. Diria para você que a partir de janeiro, fevereiro, teremos uma Big Four. Vamos trabalhar com empresa meia boca, vai ser uma das 4 maiores, para se fazer uma auditoria no Santos muito forte. Nós temos a intenção de fazer um portal da transparência. Esse portal nós vamos trazer o Santos de 2000, vamos publicar os balanços de 2000 até agora. Vamos recuperar e vamos publicar até para que o sócio-torcedor veja como é que o Santos subiu e desceu nessa questão da dívida. Quando ele cresceu, quando vendeu alguém, diminuiu, depois subiu, depois chegou nesse estágio atual que é preocupante. Então nós vamos fazer esse portal da transparência também a partir de fevereiro. E a auditoria, ela será plena, séria, consistente, dos últimos 5 anos. E, obviamente, se descobrirmos algum esqueleto lá, com certeza absoluta, nós tomaremos as providências para proteger o nosso clube, o nosso Santos Futebol Clube. Comitê de gestão estatutário, nós vamos ter que cumprir o estatuto. São o presidente, o vice, mais 7 integrantes. Esses 7 integrantes nós já temos alguns que já foram escolhidos, que é o Urubatã Elon, da Braspress, ele fará parte. Fábio Gaia, da Officer, que é uma grande empresa, e o Rani Issa, que é da Tec Bond. Os 3 estarão conosco. Não faremos espelho. Vamos ter alguém no comitê que vai cuidar de futebol. Não existe isso. O Santos será profissional. O comitê de gestão é para decidir e não para executar. Entendeu? Não. Então, para o futebol, por exemplo, que é a sua pergunta, nós teremos um diretor executivo que terá um gerente embaixo. Ele vai cuidar de todas as categorias do Santos, da base até o profissional. É assim que nós vamos fazer. E de forma profissional. Ou seja, nós vamos ouvir as pessoas que conhecem o futebol lá dentro do departamento de futebol. Obviamente que a decisão será sempre do comitê gestor, seja em contratações, seja em dispensas, seja em renovação de contrato, sempre vai ser decidido no comitê de gestão, que pela primeira vez será com ata, será gravado tudo que se decide, os votos consignados, e isso que vai acontecer vai para o portal da transparência, para que o sócio que terá acesso, ele saiba exatamente onde foi gasto o dinheiro dele, de que forma, e a responsabilidade de cada contratação, cada venda de jogador e cada contrato será estabelecido lá. Última pergunta, por favor. Pérez, boa noite. Parabéns pela vitória. Muito obrigado. A maioria dos seus votos vieram de São Paulo, onde você ganhou. Você já tinha essa ideia que você viria de lá. O que dá para prometer para a torcida de São Paulo, que é onde está hoje a maioria da torcida do Santos? Olha, já estamos prometendo, no nosso plano de governo, 50% dos jogos em São Paulo, 50% dos jogos na Vila Belmiro. Existe uma divisão de santistas entre São Paulo e Santos, não sei a quem interessa que isso ocorra. Nós queremos unir o clube. Não vai existir mais o santista de Santos e nem de São Paulo. Vai existir o Santos do Brasil e do mundo. E para isso a gente já começa dividindo os jogos para ninguém reclamar. Nós precisamos de receita
E que o santista aqui de Santos precisa entender é que toda vez que jogamos em São Paulo, e Orlando, nós conversamos muito sobre isso, nós estamos trazendo renda para a cidade. Se eu vou no Pacaembu, faço 2 milhões de renda, ela vai vir para essa cidade. É isso que todos precisam entender. Esse dinheiro não vai ficar lá, vai vir para cá. Da mesma forma que milhares de pessoas que moram, residem e nasceram em Santos, trabalham em São Paulo, recebem o seu pagamento e gastam em Santos. É isso. É mais ou menos isso. Nós precisamos de receita. Nós temos que ter bons patrocínios, nós precisamos de ter receita através de licenciamentos, o Santos precisa ter de parcerias, né? Então o clube precisa olhar para frente, ter um marketing. Hoje, todos os clubes brasileiros, dos grandes clubes brasileiros, já têm escritório em São Paulo. Para quê? Para vender patrocínio, para ter um comercial forte, para trazer o dinheiro. E o Santos também vai ter uma unidade de negócio em São Paulo, que é onde a gente vai buscar receita para o clube. E eu queria também que o vice falasse alguma coisa também, ele que foi um tigre nessa eleição. Presidente, fica tranquilo. Eu entendo que hoje a figura do vice-presidente eleito concorre ao Oscar de coadjuvante. Imagina que todos são protagonistas, inclusive vocês todos. Então eu gostaria de agradecer a todos, aos nossos familiares, aos meus familiares, a todos que acreditaram em nós no momento difícil, após a eleição de 2014. Muitas pessoas deixaram o nosso grupo político, acreditando em estelionatários eleitorais que atuam no Santos Futebol Clube. Muita gente caiu no conto da chapa premiada, mas a gente persistiu, sempre exaltando a união. Eu falei muito bem para o meu pai, por exemplo, no começo do ano, que eu só participaria do processo eleitoral se houvesse uma grande união, senão eu estaria fora. Inclusive, ele falou para mim, então você vai ficar fora porque ninguém vai se unir com ninguém. Conheço muito bem o processo político do Santos. Não, nós vamos conversar com todo mundo e vamos se unir. E essa união que a gente teve com José Carlos Pérez, Odir Cunha, além de outros 34 grupos que têm que ser citados, que também vieram nos apoiar, uma grande força de coalizão denominada União Santista, com 34 grupos de santistas sócios do Brasil inteiro, inclusive está aqui presente um dos grupos, que é a Nação Santista, cujo presidente é o Milton Teixeira Filho do ex-presidente Dr. Milton Teixeira, campeão paulista de 84. Então, essa grande união nos levou à vitória. Quero agradecer a todos os nossos militantes, todos os associados, todos os fiscais e mesários que participaram desse pleito. Todos tiveram grande importância no processo, principalmente os mesários e os fiscais que atuaram nas urnas da vergonha, que era a urna 9 e 10 em Santos e a urna 5 em São Paulo. Agora, na efervescência da vitória, parece que a gente esqueceu isso, mas a gente não esqueceu, não. É uma vergonha esse processo eleitoral. Graças ao bom Deus, foi coroado com o voto, com a vitória da oposição. Se outra chapa da oposição tivesse ganho, eu também ficaria muito contente. Mas não tinha mais clima para a situação permanecer. E hoje se traduziu o sentimento do torcedor do sócio santista, que eles foram defenestrados do clube através das urnas. Então, com muita união, através do nosso presidente José Carlos Pérez, nós vamos conversar com todos os grupos, que, como diz o nosso presidente, o Santos é um vaso que caiu do 6º andar, né, presidente? E espatifou em dezenas de pedaços. A partir de segunda-feira, como disse o nosso presidente, nós vamos começar a conversar com todas as correntes e para trazê-los para unir o clube. O clube precisa ser unido e vai começar a partir de já. Obrigado a todos. Obrigado, José Carlos Pérez, Orlando Rolo, Odir Cunha. Obrigado a todos aí.